Amém? E se você não sabe, nós estamos aqui um mês, na verdade, sobre fé. Amém? Você está animado com isso, irmãos? É o mês da fé. Novembro é o mês da fé no Verbo Osasco em 2023. Amém? Estamos todas as quintas estudando sobre fé, com uma visão específica para esse tempo, coisas que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, né? E não tem sido diferente até mesmo nos próprios domingos também. Desde lá do último domingo, na verdade, de novembro, de outubro, quando o pastor falou, ministrando sobre o poder das palavras, nós estamos professando. Semana passada, a Michelle ministrou, na verdade, trouxe à memória a visão que nós tivemos para esse ano, né? A visão que ela recebeu da parte de Deus, o entendimento da palavra para 2023, a respeito de expansão e de como nós devemos agir a respeito disso. E para essa manhã, irmãos, eu estava buscando em Deus aquilo que Ele desejava que nós estivéssemos compartilhando aqui, e algo surgiu no meu coração sobre nós estarmos passivos a respeito daquilo que nós temos recebido da parte de Deus. Nós não podemos simplesmente ter promessas e ter palavras lançadas sobre as nossas vidas e achar que isso vai acontecer por osmose. Nós não podemos simplesmente achar que pelo fato de estarmos em um ambiente onde a palavra de Deus tem sido ministrada, as promessas de Deus têm sido compartilhadas e chegado ao coração de cada um de nós, nós não podemos entrar no erro de achar que vai acontecer de qualquer jeito. Você crê nisso? Nós precisamos agir, ter uma ação correspondente. A fé, ela tem uma ação. Nós não podemos simplesmente achar que o fato de termos uma boa mentalidade vai nos fazer viver aquilo que o Senhor quer. Nós precisamos agir à altura disso. Só conhecer, irmãos, não nos faz alvo da bênção. Nós precisamos praticar a palavra. É conhecer e praticar. A prática da palavra é o que nos faz experimentar do poder de Deus. Você tem noção disso? Quando nós olhamos para a palavra, irmãos, e vemos os testemunhos que nós ouvimos, todos eles, irmãos, houve a necessidade de uma ação. Alguém romper com algo. Alguém dar um passo de fé. Eu quero que você abra comigo e nós vamos falar um pouco sobre a mulher do fluxo de sangue. Você já conhece esse texto, provavelmente, mas eu quero que você tenha ele hoje como algo novo para você. Amém? Que você possa lê-lo de uma forma diferente. De que maneira? Como se você não conhecesse sobre ele. Porque muitas vezes, irmãos, eu não sei se você já incorreu nesse erro, mas eu às vezes estou lendo um texto e às vezes já estou até complementando aquilo que eu estou começando a ler. Porque já lemos tantas vezes as mesmas coisas que parece que entrou de uma forma automática, mas ainda não vivemos a totalidade daquela promessa. Eu não sei você, irmão, mas eu estou muito aquém na minha fé. Ainda tem muita coisa para eu crescer. Sabe por quê? A expectativa de Deus não é que nós tenhamos uma vida sem falta de nada. Isso é o básico. A expectativa de Deus é que nós possamos viver à altura daquilo que Ele criou cada um de nós para vivermos. Você crê nisso? Você entendeu o que eu falei? Você está aqui comigo ou está dormindo? Eu preciso de você. Acorda, igreja. Acorda. Você está aqui comigo? Deus tem uma expectativa na tua vida, meu irmão. Deus tem um plano na sua vida, minha irmã. Só que se você e eu ficarmos parados, simplesmente esperando algo acontecer, não vai sair do lugar. A gente precisa fazer algo. Eu tenho promessas na minha vida que eu preciso agir à altura daquela promessa, senão não vai acontecer. Então, quando nós ouvimos a palavra, irmãos, nós precisamos corresponder à palavra. E o amém que a gente dá no culto não é simplesmente um amém do tipo, eu estou aqui, estou vivo, mas é para você mesmo dizer, eu concordo, é assim será na minha vida também. Amém, irmãos? A palavra amém significa assim seja. Eu creio, irmãos, eu não sei você, irmãos, mas eu já falei isso e eu vou repetir até o final desse mês. Até quando Deus mandar, eu vou continuar repetindo. Eu estou com uma grande expectativa para esse mês. Grande expectativa. O Senhor tem me mostrado coisas para mudar na minha vida, na minha casa, e eu tenho me esforçado muito para mudar, irmãos.
Porque eu não quero terminar o mês do mesmo jeito. E eu não vou terminar do mesmo jeito, irmãos. E eu quero te desafiar nisso nesse tempo, para você não se conformar com esse tempo. A palavra diz lá em Romanos 12, o apóstolo Paulo, ele fala sobre nós não nos conformarmos com esse século, não nos conformarmos com esse mundo, não tomarmos a forma desse mundo. Mas eu acho que também existe algo que nós podemos agir, que é não nos tornarmos a forma, nos acomodarmos com o lugar que nós estamos. É muito confortável, às vezes, irmãos, estar num lugar onde está tudo bem. Você tem dinheiro, você tem as suas contas pagas, você tem saúde, está tudo certo, está tudo no ok. Mas Deus não te chamou para você ter uma vida ok. E eu te pergunto, eu já falei isso uma vez, e se tirar aquilo que é básico para você? Eu gosto sempre de pensar, e às vezes eu fico olhando, eu sei que é meio viagem, mas você vai entender onde eu quero chegar. Quando eu vejo aqueles filmes de apocalípticos, sabe, irmãos? Aqueles apocalipse zumbi da vida, sabe como é que é? O que é o dinheiro naquele tempo? Papel, irmãos. O que é ter muitas casas naquele tempo? Nada. O que é ter muitos carros naquele tempo? Zero. Então o que eu te falo nessa manhã? E se tirasse tudo aquilo que hoje é básico para você? Você ainda... Porque quando está tudo bem, irmãos, é fácil. Quando está tudo certo, está tudo legal. E se tira a tua base? Eu falo para vocês, já falei aqui para vocês algumas vezes sobre a questão do meu trabalho. Aquilo ali, o meu trabalho é uma base para mim. E se tirar a minha base, o que eu faço? Eu preciso crer, irmãos. Você entende isso? Eu e você precisamos ter a nossa mentalidade não naquilo que nós temos, mas naquilo que nós somos em Deus. Porque se um dia aquilo que nós temos se esvair ou se perder, ou nós não termos mais, eu e você ficaremos perdidos, mas nós não, nós temos um Deus, um Pai que zela pela nossa vida. E Ele tem interesse na nossa prosperidade, no nosso avanço. Ele tem interesse no nosso sucesso, é claro, mas Ele tem interesse principalmente que você confie nele de todo o teu coração. Ele tem interesse que você obedeça a Ele em todos os seus caminhos. Como nós ouvimos aqui na quinta-feira, irmãos. A fé, ela principalmente, irmãos, ela deve ser o motivo da nossa obediência. Deve ser o combustível pelo qual nós devemos obedecer ao Senhor. Quando você olha os grandes homens de Deus, aqueles que viveram e experimentaram grandes coisas no Senhor, irmãos, todos eles precisaram crer contra aquilo que era improvável. Todos eles. Todos eles precisaram dar um passo além daquilo que era natural, daquilo que era físico, daquilo que eles estavam vendo. Eu e você, irmãos, nós podemos sim planejar, irmãos, eu sou administrador por formação. Você está falando com uma pessoa que gosta de trabalhar com planejamento. Mas eu e você, nós não podemos nos fiar sem planejamento, irmão. Eu e você temos uma proposta muito maior do que aquilo que nós estamos planejando. Deus tem muito mais para eu e você do que aquilo que nós estamos vivendo hoje. Não se conforme com esse tempo. Não se conforme com aquilo que você já tem. Deus tem mais para você. E eu não estou falando de mais recursos, mais dinheiro, eu não estou falando disso, estou falando de uma vida melhor. A prosperidade divina é muito além, irmãos, daquilo que naturalmente as pessoas dizem que é sucesso. Como a gente tem aprendido, prosperidade está no centro da vontade de Deus, cumprindo, obedecendo as instruções que Ele tem te dado. Seguindo, irmãos, e dando resultado naquilo que te plantou para fazer. Então, quando eu olho para a palavra, irmãos, eu sempre vejo na palavra um impulsionamento a romper com aquilo que está no meu controle. Aquilo que está no lógico. Como eu falei, irmãos, eu faço planos naturais. Eu faço orçamento, planejo, projeto, mas eu preciso também dar passos de fé e crer para algo novo, me preparar para algo novo. Às vezes nós estamos nos acomodando, irmãos, em situações que nos trazem conforto. Por quê? Porque não queremos correr riscos. Mas entenda uma coisa, se você tem comunhão com o Senhor,
Se você está alinhado com o Pai, irmãos, as instruções dele não vão gerar risco para a sua vida. Vai ter sempre o escape, vai ter sempre a solução. O que é que nós precisamos, irmãos? Estar alinhados com o Pai, alinhados com o Senhor, com a instrução que Ele tem colocado em nós. Vamos lá olhar esse texto aqui da mulher do fluxo de sangue, para você ficar um pouco mais animado. Amém, irmãos? Tá calor hoje, irmãos, aproveite. Se alguns de vocês aqui, não vou dizer todos, mas alguns de vocês aqui, pode ser que em fevereiro, por exemplo, estava plano carnaval, no meio de bloquinho, num calor, né? Alguns até puderam ter ido além, ido para uma outra cidade, lá para Salvador. Né? Então, quando estava no mundão, estava lá de boa. Aí chega na igreja, não, tá calor, pastor, não vou... Não, irmão, vamos reagir à palavra. Corresponda àquilo que você está ouvindo. Se você crê que isso está para a sua vida, como a Michela ministrou, você não vai simplesmente ouvir e aprender sobre fé. Você precisa agarrar o espírito da fé. Você precisa trazer para a sua vida. E isso tem muito a ver com a forma como você recebe. Eu posso aqui me esgoelar, ficar de ponta cabeça, irmãos, e não vai mudar nada na sua vida se você não crer. A questão não é na minha performance, a questão está na tua fé. Amém? Então abra lá comigo, Marcos 5. Marcos 5 diz assim, a partir do 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e te dizes, quem me tocou? Ele, porém, olha ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Irmãos, olha só esse contexto dessa mulher. Imagine o seguinte, ela era uma mulher de muitas posses, ela sofreu desse mal durante 12 anos. Você imagina 12 anos tentando tratar uma doença que ela não conseguia resolver. E a cultura da época, irmãos, porque se você ler lá em Levítico, o Senhor ele começa a alinhar alguns padrões na cultura judaica, até mesmo por uma questão sanitária. Por conta do fluxo de sangue, ela tinha que estar afastada das demais pessoas. Onde ela sentava, as pessoas não poderiam sentar. Ela precisava sinalizar que ela estava com aquele fluxo. Então, ela precisava sinalizar a sua impureza. Então, você imagina o contexto de vida, irmão. Porque, às vezes, a gente pensa, durante uma semana, um mês, pensa viver uma questão como essa. Agora, 12 anos, gastando tudo que você tem. E o que essa mulher fez? Ela ouviu. E essa é uma das chaves, irmãos. Ouvir a palavra. Ouvir falar. Ouvir a palavra, pregação da palavra. Ela ouviu falar da fama de Jesus. Então, o que aconteceu com ela? Foi gerando fé, criando uma expectativa nela. Em que sentido? Poxa, se Jesus está curando todo mundo, ele pode me curar também. Se ele está fazendo isso com fulano, com Beltrano, com outro, vai fazer comigo também. Então ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar da fama dele, do que estava acontecendo com ele. Em seguida, ela começou o que, irmãos? A dizer, se eu apenas lhe tocar as vestes. Quem garantiu a ela que tocar as vestes faria ela ficar curada? Não existe doutrina para isso. Mas ela baseou a fé dela nisso. Ela falou assim, eu vou tocar nas vestes dele e eu vou ficar curada. Agora, irmãos, ela poderia declarar, ela creu, ela ouviu falar, ficou crente disso, tinha certeza que poderia acontecer. Ela começou a declarar, mas ela precisava ir lá tocar. E ir lá tocar, irmãos, é o passo onde muitos de nós não estamos fazendo. É onde nós paramos.
que é o passo de fé. É esse passo além daquilo que você está controlando. Muitas vezes, irmãos, nós ouvimos uma palavra. Muitas vezes nós ouvimos uma mensagem. Nós recebemos algo específico para nós. Até cremos e declaramos isso. Mas enquanto nós não agirmos, irmãos, não vai funcionar. Nós já compartilhamos aqui e esse mês, na verdade, na terça-feira, fazemos 2 anos nesse prédio. 2 anos aqui. Irmãos, se há 2 anos e meio alguém falasse para a gente que a gente estaria aqui com esse cenário, eu falo assim, rapaz, naturalmente falando, era inviável. E não fazia o menor sentido sair do prédio onde a gente estava. Por quê? Era mais barato e a gente não estava com o espaço lotado. Porque normalmente você vai para um espaço maior, porque aquele ali já deu. Mas nós tínhamos uma palavra, irmãos. Uma palavra. Está na hora de sair daqui. Está na hora de sair daqui, mas vamos tentar negociar, vamos ver se a gente consegue um lugar mais barato, vamos ver o que a gente consegue fazer. Está na hora de sair, está na hora de sair. E quando o pastor Zenilton e a irmã Maria encontraram esse lugar, e eu entrei aqui junto com a Michelle, eu falei, cara, é aqui mesmo. E era loucura, irmãos, porque a nossa receita não cobria nem mesmo o aluguel. Mas, quando você tem a convicção por dentro de quem é que está te mandando fazer aquilo, irmãos, Deus, ele te promove. Ele faz acontecer. Não foi um ato de irresponsabilidade, irmão. Muitos poderiam pensar assim, é irresponsável. Na minha casa eu nem faria isso. Mas se Deus está falando, irmãos, age em fé. Age em fé. Chegamos aqui, irmãos, e isso aqui era uma tragédia. Tragédia. Eu me arrependo de a gente não ter gravado melhor como era aqui. Para vocês sempre, de vez em quando, a gente mostrar para vocês, ó, isso aqui, ó. Olha como é que a gente estava. Era um Jumanji aqui, sabe? Era um matagal sem fim. Passamos aqui 2 ou 3 dias só limpando o espaço. Foram sacos e sacos de mato, de lixo, fora todo o investimento, enfim, que nós precisamos fazer. Por que eu estou te contando tudo isso, irmãos? Porque eu não sei como nós chegamos até aqui. Não sei. Como é que vocês pagaram lá? Não sei, irmão. Eu sei que está pago, está em dia, nosso financeiro está aqui, está tudo em dia, graças a Deus. Não estamos atrasados com nada e está tudo no seu devido lugar. E por quê, irmãos? Porque nós precisamos ousar a obedecer ao Senhor. Quando a palavra chega para nós, irmãos, nós precisamos dar esse passo. Nós precisamos obedecer e corresponder à palavra. Quando essa mulher, ela entendeu que ela precisava estar lá, irmãos, ela não poderia estar naquele lugar. Naturalmente falando, ela fez algo errado. Ela não poderia estar no meio do povo. E você imagina que às vezes a gente não tem muita dimensão, mas havia uma multidão. A palavra diz, havia uma multidão de pessoas. Então você imagina alguém andando, uma galera em volta. E todo mundo abraçando, tocando Jesus. E ele, opa, alguém me tocou. Eu fico imaginando, os discípulos devem ter até fazer, nossa, você tá contando uma piada, né? Tá todo mundo aqui te abraçando, te apertando, te tocando, você vai falar, quem me tocou? Mas por que, irmãos? Ela rompeu com aquilo que naturalmente seria um bloqueio para ela. Ela rompeu com uma barreira que, inclusive, a própria sociedade estava impondo a ela. Ela rompeu porque ela cria, ela tinha certeza e plena convicção de que quando ela fizesse aquilo, ia acontecer o milagre. Da mesma forma, irmãos, o que Deus tem falado no teu coração? O que tem naturalmente parecido impossível aos seus olhos? O que tem parecido loucura para você? E o Senhor tem compartilhado. E aí eu te falo, o que você tem feito com isso? Como tem sido a sua ação inicialmente? Como você tem reagido? Como você tem correspondido a isso? Não basta só ter uma palavra, irmãos, nós precisamos dar o passo de fé. Nós precisamos agir em fé.
Nós precisamos mover, como a gente costuma dizer, mover as águas, irmãos. Sair da mesmice, sair de uma apatia. Às vezes a imagem que eu tenho da igreja, e não nós necessariamente, mas a igreja de uma forma geral, quando a gente está vivendo aquém daquilo que Deus estabeleceu para nós, é como se fosse um boxeador que está tomando soco, sendo muito mais forte. A gente está ali, nas cordas, apanhando de alguém muito menor. Que é só você fazer assim, e acaba. E às vezes a gente está assim, amém. É isso aí. Eu já sei sobre isso. Eu já aprendi isso aí. É isso aí. E nada muda. As contas continuam chegando, estou enrolado financeiramente. Minha saúde debilitada. Vivo inseguro, vivo em constante medo. Não tenho paz. Levo meu filho para a escola, fico com medo dele não voltar, de não chegar, de acontecer alguma coisa com ele. Que confiança é essa em Deus? Que fé é essa, irmão? Onde nós vamos chegar desse jeito? Aí Deus fala alguma coisa sobre o nosso chamado, a gente não está nem aí. Age como se aquilo não importasse. Mas depois, não, eu quero o meu galardão. Não, irmãos, a gente precisa ter uma noção e consciência de quem nós somos. Aquilo que aparentemente é realidade para você e para mim, muitas vezes não é a realidade de fato. A realidade é aquilo que ele disse a teu respeito e ao meu respeito. O que ele disse para você? O que ele disse que você pode? O que ele disse que você é capaz? É nisso que você deve se fiar, irmãos. Escreve, fala, cria qualquer coisa, irmãos. Mas não se aparte da promessa daquilo que Deus estabeleceu para você. Não se aparte da visão que Ele te concedeu. Sabe por quê, irmãos? O tempo vai passar. Ano que vem vão ser 3 anos, depois 4, 5 anos. E a gente pode chegar num ponto onde a gente se acomode aqui dentro. Mas vou te falar, irmãos, a gente não vai ficar aqui muitos anos, não. Talvez esse prédio aqui vai virar uma sede administrativa, mas igreja, não muito mais tempo. Pastor, a gente não está nem lotando a igreja. Meu irmão, mas é assim, a gente tem que estar, visão lá na frente. E a gente chama a existência agora, já falando hoje. Porque, irmão, não existe fé quando a gente está no lugar que a gente está declarando. Crer agora por esse lugar é fácil. Crer agora para pagar o aluguel é fácil. Porque a gente olha a expectativa, a média de receita da igreja e fala assim, a gente consegue pagar o aluguel. Agora é fácil. Mas dá o passo de fé, irmãos, para poder você ir além daquilo que você está vendo, mas tendo certeza que Deus está falando contigo, é nisso que nós precisamos agir, é nisso que nós precisamos pensar. O que acontece, irmãos? O tempo está passando. Eu falei com vocês outro dia aqui, há 23 anos atrás, a gente estava tenso com o bug do milênio. 23 anos já passaram. Estamos aqui, o mundo ia acabar. Os maias lá tinham previsto 2002, eu acho, né? Estamos aí, irmão, 2023. Tem promessas na minha vida que eu recebi mais ou menos nesse período. Tem coisas que eu estou vivendo e tem coisas que eu ainda não estou vivendo. Vai chegar 25, 26, 30, 40 e daqui a pouco estou partindo para a glória e estou lá. Deus vai fazer. Não, irmão. Eu preciso agir. Você precisa agir. Nós precisamos corresponder à palavra, tomar um passo, dar um passo. Sair daquilo que até onde meu pé alcança, até onde minha mão alcança, até onde a minha visão, eu tenho que estar alinhado com aquilo que Deus fala a meu respeito. Qual o nível de fé que Deus quer que nós tenhamos, irmãos? O nível de fé é que a gente tenha consciência de que uma palavra de Deus é o suficiente. Esse é o nível de fé. Deus falou, eu creio, ponto final.
Não é talvez, não é possível, não é se Deus quiser, não é convicção, certeza. Mas às vezes, irmãos, para a nossa vida, nós não estamos desfrutando desses benefícios porque nós não estamos buscando a orientação da parte de Deus. Nós não estamos buscando qual o passo que nós devemos dar. Nós não estamos buscando qual é o caminho que nós devemos tomar. E achamos muitas vezes que as coisas vão acontecer naturalmente. Não existe isso. Nós somos os agentes da nossa vida. Eu nem ia falar sobre isso, mas vou falar. Porque eu sempre dou com a língua nos dentes e depois me arrebento. Mas eu vou falar. Finalmente, mais uma vez, eu fiz o projeto para emagrecer. Amém? Glória a Deus. E aí, irmãos, não bastou eu chegar lá e fazer a inscrição na academia. Eu precisei ir lá essa semana. Tô lá, é de Cássio lá e Caio lá me aturando lá e me ajudando. Mas tô lá, irmãos. Cada dia é um dia que eu vou precisar romper. Hoje está calor, hoje eu estou cansado, hoje está frio, hoje está chovendo, hoje está isso, hoje está aquilo. Hoje eu tenho que ficar com a minha família, hoje eu tenho que... Todo dia vai ter uma desculpa. Todo dia vai ter uma história diferente para eu ficar em casa. Mas só o fato de acreditar que eu posso, só o fato de ter a certeza que eu tenho a capacidade, se eu não for lá e fazer, eu vou ficar no mesmo lugar. Pelo contrário, eu vou engordar. Eu vou comer mais, não vou fazer. Então eu preciso ir lá, irmãos. Eu preciso fazer. Eu preciso romper. Eu preciso me esforçar. Porque senão eu vou continuar do mesmo jeito. Entende, irmãos? Então, naquilo que Deus está te propondo para fazer, seja diligente. Deus te deu uma orientação, Deus me deu algumas orientações por tempo agora. E eu falei, eu preciso praticar. E aí, irmãos, teve situações onde eu falei assim, vou fazer tal dia. Não deu, aconteceu não sei o quê. No tal dia, tal... Eu falei, opa, é hoje, está todo mundo aqui? Vamos lá, vamos fazer agora. Tem hora que tem que ser assim, irmão, de imediato, para você romper mesmo com aquela paralisia, com aquela trava, irmãos. Ah, eu preciso, o médico falou para eu preciso caminhar para poder melhorar minha circulação e tudo sei o quê. E aí tu tá lá, vou esperar, vou comprar o tênis. O tênis é um bom passo. Mas se você não calçar e não for para a rua, irmãos, não for para a academia, não for para onde você tiver que ir, não vai acontecer. O tênis não vai. Se você botar até mesmo o tênis no seu pé, ele não vai fazer um movimento para você. Você vai precisar ainda ir lá. Se o médico chegou para você e falou, ó, não coma besteira, muda os seus hábitos alimentares, e você continua, irmãos, não fique crendo para emagrecer. Você está gastando energia. A gente precisa se esforçar. A gente precisa ir além. A gente precisa ter uma ação correspondente com aquilo que nós temos recebido. Quando nós olhamos, irmãos, e lá no texto que a gente conhece como a pesca maravilhosa, Jesus, ele chega na praia e Pedro e os demais pescadores estavam tentando pescar a noite inteira e não conseguiram apanhar nada. Aí chega um marceneiro, olha isso, para um grupo de pescadores e fala, olha, vai lá, joga a rede. Meu irmão, isso não existe, naturalmente. Pensa nisso, irmão, uma cena. Eu fico imaginando aquela cena na praia, eles lá cansados, chegando com um barquinho. Aí chega lá um marceneiro lá, joga a rede naquele lado lá. Pô, vai lá você, pô. Mas o que que Pedro fala? Passamos a noite toda e não pescamos nada, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Sob a tua palavra lançaremos as redes. E aí eu volto a te perguntar, qual é a palavra que ele tem falado para você fazer? Qual é a palavra que ele ministrou no teu coração? Lança as redes. Dê o passo de fé. Não fique ali esperando você ver o peixe. Não fique ali esperando aquilo se manifestar. Tenha a ação mediante aquilo que você recebeu. Com a proposta de Pedro,
vez, sempre ele, estava lá e eles viram Jesus andando sobre as águas. E, e Pedro estava lá junto, todo mundo com medo, irmãos, porque era um fantasma e não sei o quê. E você, se és tu, Senhor, manda ir ter contigo. E Jesus fala, vem. Jesus não falou, vem, olha, mas pisa com o pé direito, depois você coloca o pé esquerdo, dá um pulinho, pula de uma vez. Não, Senhor, vem. E Pedro podia falar assim, legal. Pedro foi, irmãos. Você imagina, se eles estavam na dúvida se era um fantasma ou não, ele foi e pulou no mar, revolto. Porque pensa o seguinte, ele se assustou, um pescador se assustou com as ondas. Irmãos, para um pescador se assustar com onda, eles conhecem de maré, eles sabem como se posicionar, sabem de todas essas coisas, pela experiência de trabalho. Mas ele foi lá e deu um passo de fé. Ele saiu da segurança do barco. E muitos de nós, irmãos, estamos vivendo uma vida na segurança do barco, fazendo aquilo que não nos incomoda, aquilo que não mexe com o nosso dia a dia. Quando a gente fala sobre renovação da mente, irmãos, é como se você e eu olhássemos, por exemplo, o nosso celular. Pensa no seu aparelho telefone. A maioria, eu vejo, quase todos, não todos, dificuldade com o tempo, com o mesmo celular, acontece o seguinte problema: falta de espaço. É ou não é verdade? Aí o que você precisa fazer? Fazer uma limpa. É ou não é? A maioria está falando isso. A maioria de vocês eu ouço a mesma coisa. Meu celular está travando, porque tá com muita foto, muito não sei o quê, muito aplicativo. Mas qual a proposta de Deus? É você ir deletando aquilo que não presta, deletando aquilo que está gerando distração, para colocar as coisas que Ele quer implementar na sua vida. Você tem que baixar os aplicativos do Senhor. Você tem que estar cheio das informações que vêm dele. Só que a tua memória está cheia. A minha cabeça e a sua cabeça muitas vezes estão cheias de informações. E nós não conseguimos capturar e receber aquilo que vem da parte de Deus, porque a nossa cabeça está cheia. Tem pessoas que acordam e dormem pensando em problema, pensando na conta, pensando na dívida, pensando na saúde, pensando na dificuldade. Nós precisamos dia e noite meditar na palavra, irmãos. É você colocar algo na sua mente. Eu preciso absorver isso para a minha vida. Isso precisa ser um estilo de vida. A fé, irmãos, não é para um momento. A fé tem que ser um estilo de vida. Isso tem que ser uma prática para você, que para você não faz diferença se você está vendo ou não. Isso já não faz diferença. Quando chegar nesse nível, você está vivendo um estilo de vida de fé. Onde ver ou não faz diferença mais, porque o que importa é o que está por dentro. É isso que importa, irmãos. Então, nós precisamos nos esvaziar de toda coisa que está na nossa cabeça. No domingo passado, eu estava aqui, irmãos, e a Michelle estava ministrando, e eu falei, meu Deus, está realmente acabando o ano. E estamos crendo em expansão, amém, glória a Deus. Eu falei, meu Deus, fiz muitas coisas esse ano. Fiz, glória a Deus por isso. Mas eu sei que eu não dei o meu máximo. E na hora eu comecei a pensar, eu falei assim, meu Deus, o que está me distraindo? E eu comecei, irmãos, a ver um monte de coisa no meu celular, eu comecei a apagar. Eu não sei se eu gosto de ter alguns jogos para poder distrair a mente. Jogo simples, assim, de memorização e tal. E eu falei assim, o que está me atrapalhando isso aqui? Eu tenho uns que são mais complexos, que envolve você juntar recursos para você ampliar, não sei o quê, e você vai evoluindo as coisas. Quando eu vi, irmãos, eu falei, estou gastando muito tempo nisso aqui, horas e horas. Falei, chega, já não dá mais, não tem mais tempo para isso. Eu não posso perder mais tempo com isso. Então, irmãos, eu comecei a olhar o quê? Não aquilo que era errado ou pecado, mas aquilo que eram distrações que estavam me consumindo. E eu passei a fazer o seguinte, eu tenho que ter espaço, não necessariamente, mas aqui, para receber mais da palavra, para aprender mais a respeito do Senhor, para entender mais a respeito das promessas e do que Ele quer para a minha vida.
Eu não posso mais ficar me entupindo de informações aleatórias, irmãos, que não me agregam em nada. Como a gente tem falado, nem problema nenhum você assistir uma série, problema nenhum você assistir um filme. Mas o problema é quando isso te consome. O problema é quando isso tem primazia na sua vida, em relação à comunhão com teu pai. A gente tem falado, irmãos, imagina só se você é pai e você tem um filho que só te procura quando precisa de algo. Você pode até fazer e vai fazer porque é seu filho, mas você vai se entristecer no seu coração. Por quê? Você vai se sentir usado. Eu só procuro Deus quando eu estou doente. Eu só procuro Deus quando eu estou com finanças quebradas. Eu só procuro Deus quando eu estou em dificuldade. Que relacionamento é esse, irmãos? Você gostaria de ter um amigo assim? Talvez você até tenha, né? Aquele amigo que nunca te liga para te perguntar como você tá, mas quando está com um problema. Eu tenho amigos, irmãos, que às vezes eu sou esse cara. Eu tenho um amigo lá no Rio, irmãos, que eu fico com vergonha de falar com ele. Porque muitas vezes eu sempre lembro de alguma coisa que eu preciso e eu sei que ele pode me ajudar e eu ligo para ele. Eu falo, meu Deus, eu só estou procurando ele de novo para pedir alguma coisa. Mas por que, irmãos? Às vezes nós temos, infelizmente, esse mau hábito de buscar comunhão, buscar crer nas coisas, buscar conhecimento, quando o calo aperta. É aquela história, a gente não está lendo, não está estudando nada. Apareceu um sintoma, você já começa a lembrar dos versículos sobre fé, sobre cura. Aí você vai lá, tem um diagnóstico, aí você começa a ler livro, começa a meditar na palavra. Por quê? Porque eu preciso buscar de Deus, eu preciso receber minha cura. Mas entenda, irmãos, isso não é o melhor de Deus. É claro que Deus quer que você seja curado, é claro que Deus quer que você fique bem. Mas a proposta dele não é que você o procure quando você está doente. A proposta de Deus é que você viva em saúde plena, tendo comunhão com Ele, tendo relacionamento com Ele, estando cheio da palavra dEle, estando cheio das verdades dEle. E quando um sintoma ousar aparecer no seu corpo, você está tão cheio dessa palavra que ele vai embora imediatamente. Essa é a proposta divina, irmãos. É nisso que eu creio, é nisso que eu preciso cada dia mais me esforçar para viver. Eu quero viver e experimentar nesse nível, irmãos. E não é um nível absurdo, não, porque essa é a proposta divina. E se Deus propôs isso para nós, é porque nós conseguimos viver. Conseguimos desfrutar disso. A proposta divina, irmãos, é você viver uma vida sem dívida, sem conta pendente. Pelo contrário, a palavra fala que você pode viver num nível onde você vai emprestar e não vai esperar receber de volta. Eu quero viver nesse nível. Onde eu vejo uma necessidade e eu não tenho que pensar, meu Deus, o que eu posso fazer? Da onde eu posso? Eu vou ver alguém. É claro que eu posso me juntar com pessoas para tentar socorrer alguém. Mas eu vendo uma necessidade, não, calma aí, eu consigo suprir. É nesse nível que nós podemos viver. É essa expectativa que Deus quer que a gente tenha. Irmãos, olha para Gênesis 1, irmãos, como Deus criou as coisas. Ele só criava com a palavra, irmãos. Ele só falava. Ele só declarava. Ele só proferia, confessava. E esse é um nível de fé que ele e você queremos. Ele quer que eu e você vivamos. De só falar. Só confessar. Você está falando isso, pastor? Olha lá o exemplo do centurião. O servo dele, irmãos, estava paralítico. Se eu não me engano, Mateus fala que estava paralítico. Em Lucas fala que ele estava num leito de morte. Cada um retrata de uma forma, mas ele estava muito mal. Muitos de nós gostaríamos de chegar, não, nesse caso é extrema unção, vem cá para tocar. O centurião nem foi falar com Jesus. Ele mandou pessoas para falar com Jesus. Falou assim, olha, eu não sou digno de o Senhor vir na minha casa, mas eu sou um homem de autoridade e eu sei o poder de uma autoridade.
Diz, a esse vai, esse vem, outro vem. Por isso eu te peço, manda só uma palavra para o meu servo ser curado. Irmãos, que entendimento esse homem teve da palavra. Esse homem teve do poder do que é uma confissão. Talvez essa, não me lembro de outra, mas essa foi a que chamou a atenção de Jesus ao ponto de falar, em nem Israel, em nenhum lugar, viu uma fé tamanha como essa. E às vezes a gente chora, a gente reclama, murmura, mas a gente não abre a nossa boca para falar nada. Pelo contrário, o que a gente fala muitas vezes é para anular aquilo que nós desejamos. Eu sou doente mesmo, eu não valho nada mesmo, eu sou burro, eu não nasci para isso. São confissões, irmãos, que só vão nos derrotando. Me diz uma coisa, o que a sua reclamação, o seu murmúrio fez na sua vida? Além de te afundar mais. O que muito reclamar da sua liderança, do seu chefe no trabalho, fez de bom para a sua vida? O que muito reclamar da sua empresa, que talvez não te promova como você gostaria, fez com a sua vida? O que reclamar do governo? O que reclamar da sociedade? O que reclamar do que for, irmãos? Transformou alguma coisa na sua vida? Nada. Só aumentou o problema. Se o problema era pequeno, você só foi aumentando. A empresa não tem jeito, o cenário mundial está terrível. Está tudo se fechando, está tudo quebrando. Tudo só está aumentando o problema, aumentando a dificuldade. Então, o que o muito reclamar, o que o muito falar, contrário à sua fé, aquilo que você deseja, tem feito na sua vida até hoje? O que isso mudou para você? Pensa aí comigo. Eu tenho feito essa reflexão, irmãos. O que muito falar de, o cenário disso tá difícil, tá isso, tá aquilo, esse governo, isso aqui, irmãos. Quem te disse que Deus está preso em governo, irmãos? Quem te disse que Deus está preso na tua liderança, no teu chefe, na tua empresa? Quem te disse que Deus está limitado, irmãos, a isso? Assim, chega a ser ridículo a gente pensar dessa forma, mas nós agimos dessa forma. Nós agimos dessa forma quando, irmãos? Quando colocamos Deus limitado a uma liderança me promover ou não. Quando colocamos Deus como limitado a promover que recursos chegam à minha casa e eu seja suprido. Eu me lembro, irmãos, já falei isso para vocês aqui também algumas vezes. Quando nós casamos e passamos uma grande dificuldade financeira na nossa casa. E eu olhava naturalmente falando assim, meu Deus, eu não sei como vou sair disso porque eu ganho X. A minha empresa não está promovendo ninguém. Pelo contrário, eu entrei, quando eu casei com uma promessa de promoção, voltei a botar uma outra pessoa no lugar que eu estava começando a treinar. Um mês depois mandaram a pessoa embora e eu fiquei como interino, ganhando a mesma coisa que eu ganhava. E assim se passaram 2 anos, irmãos, ganhando o mesmo salário. Até o ponto que eu falei, chega. E aí o que aconteceu? Fui promovido, né? Não, fui mandado embora. Por quê? Porque me recusei a fazer uma coisa que eu não era pago para fazer. Mas, irmãos, naquele tempo, naquele início de jornada no nosso casamento, com tantas questões que todo casal vai ali se ajustando, e glória a Deus que pela palavra que sempre nos instruiu, nos ajudou a crescer de uma forma saudável como família, como casal. Mas essa questão era um ponto para mim muito desafiador, porque eu nunca tinha vivido aquilo. De ser o responsável por conduzir uma casa, e uma casa onde a conta não fechava. E chegou um dia, irmãos, que eu estava tão tenso. Eu me lembro que eu tremia de nervoso. Eu parado assim, minha mão ficava assim, tremendo de nervoso. Até um dia que eu sentei no sofá, e eu me lembro como hoje, irmãos. Eu lembro do sofá, de frente ali para a sala, assim, de frente para a janela e a televisão lá de casa. A televisão estava até desligada, eu só sentei e fiz assim. Respirei. E o Senhor falou para mim, não é a empresa que você trabalha que te sustenta, sou eu que te sustento. Confie em mim, que independente da sua empresa, suas contas serão pagas. Você vai viver uma vida ok, vai estar tudo alinhado.
mas confia em mim, só descansa. Aí eu falei, está certo, Senhor. Eu vou confiar no Senhor, eu vou descansar. Irmãos, começaram coisas a acontecer na nossa vida. Da minha empresa, de fato, irmãos, não aumentou R$ 1. Mas o Senhor nos promoveu de uma forma absurda naquele tempo. Em pouco tempo, irmãos, além das contas estarem em dia, tudo certinho, o que levaria anos para acontecer, foi resolvido em meses. A gente já estava comprando um carro e comprando uma casa. Como, irmãos? Por quê? Porque nós ousamos a confiar no Senhor como o supridor da nossa casa. Precisamos ter esse entendimento. Não olhe para a sua empresa como seu supridor. É só a forma pelo qual o Senhor está usando para te alcançar nesse tempo. Honra seu trabalho, seja fiel, dê o seu melhor. Seja crente. E crente tem que ser desejável. A visão de crente, de trabalhador que as pessoas têm, de cristão, de preguiçoso, de que fica fazendo coisa fora de hora. Em nome de Jesus está acabando e vai acabar. Nós vamos ser desejáveis. Por quê, irmão? Porque nós somos pessoas que sabem valorizar aquilo que tem sido confiado até nós. E nós vamos ser os melhores nas nossas posições. Essa é a minha visão, irmãos. Eu quero ser desejável cada vez mais. Para quê? Para que as pessoas possam olhar para mim e falar assim, não, eu quero o que ele tem na vida dele. Independente do que está acontecendo aqui na empresa, eu não estou vendo ele reclamando, não estou vendo ele falando mal, não estou vendo ele criticando. E eu preciso mudar isso, eu preciso ajustar isso. Para quê? Para que eu não seja desqualificado, irmão. Então, olhe para aquilo que Deus está te falando. Olhe para a situação que está diante de você e declare o que Deus está confessando. O que Deus está dizendo para você. Abra a tua boca e fale. Haja, se mova. Deus está te confiando algo, irmãos. Deus te prometeu algo. Deus te falou, vai acontecer isso na sua vida. O que você precisa fazer para que isso aconteça? Comece a dar os primeiros passos. Um exemplo é que você sonha fazer uma viagem internacional. Estou falando de uma coisa natural. Você já tirou seu passaporte? Já verificou se tem necessidade de visto para aquele lugar? Dá seu passo, irmãos. Faça os movimentos necessários. Muitas vezes a gente está esperando, irmão, tudo acontecer para que a gente haja. E não assim funciona. Isso funciona com o bebê. Com o bebê, Deus até age dessa forma. Muitas vezes as coisas vão acontecendo para ensinar. Mas chega uma hora, irmãos, que nós precisamos dar os nossos passos. Nós precisamos agir. Chega uma hora que a gente tem que sair do barco. Chega uma hora que a gente vai ter que lançar as redes. Chega uma hora que a gente vai ter que ir contra a maré. Chega uma hora, irmãos, que está todo mundo dizendo algo e você está dizendo o contrário. Chega uma hora que você não vai se importar nem mesmo com o que a sua família está dizendo. Por quê? Porque a palavra diz diferente. Eu amo minha família, irmãos. Eu amo a estrutura de onde eu vim. Com todas as dificuldades que eles tiveram, minha mãe, meu pai, todos eles ofereceram o melhor que eles tinham. Mas entre a palavra e os ensinamentos que eles me deram, eu vou ficar sempre com a palavra. Sempre, irmãos. Por quê? Porque o meu pai é ele é meu dono. Ele tem que ter tudo de mim. E cada dia, irmãos, eu tenho me esforçado para entregar o melhor para ele. Cada dia mais, irmão. Então se apegue às verdades que você tem ouvido. Não se aparte delas, irmãos. Como aquela mulher, repita, confesse, coloque coisas que vão, música, ministrações que vão solidificar isso dentro de você. Confesse isso constantemente, até que aquilo se manifeste de fato na sua vida. E coisas que você precisa dar um passo, irmãos, não espere alguém dar um passo por você. Não espere alguém pegar no teu braço e fazer você acontecer. Faça você é o agente da sua vida. Não fique esperando, irmãos. Não fique apático. A postura de quem crê, irmãos, é uma postura diferente, é uma postura ativa. É uma postura que vai para cima. A apatia, irmãos, não nos leva a lugar nenhum. O tempo vai passar e a gente vai estar ali, ó,
Ó céus, ó vida, ninguém me ama, ninguém me quer, não saio do lugar, não faço nada, ninguém olha para mim, ninguém se importa comigo. E aí eu volto a falar, o que que isso nos levou, irmãos? Eu já falei muito sobre isso na minha vida. Já falei muito dessa forma. Ah, porque eu não fiz isso? Ah, porque não fizeram aquilo comigo? Ah, porque não me ajudaram naquela hora? Ah, porque não fizeram naquilo... E o que que ajudou, irmão? Eu só fiquei com mais raiva das pessoas. Ou das situações. Então, irmãos, queime as pontes do teu passado. Queime as pontes do teu passado. Esquece o que fizeram ou deixaram de fazer. Sabe por quê? Enquanto você ficar preso no passado, remoendo o teu passado, você não vai para frente. Esquece, irmão. Pastor, como é que faz isso? Fazendo. Existem coisas, irmãos, que não tem jeito. Como eu falei, eu não consigo emagrecer se eu não fizer exercício físico e fechar minha boca. Não tem como, irmãos. Eu posso ter alguma medicação, alguma coisa para me ajudar. Eu posso ter minha esposa lá, vai lá, Felipe, vai lá, força. Mas se eu não levantar e não ir lá na esteira, lá, correndo no meio, parado lá, que nem um tonto, eu não vou emagrecer. Não adianta, irmão. Não adianta ter pensamento positivo. Não adianta até mesmo declarar, eu sou magro, eu sou magro, eu sou magro, eu já me vejo magro. Aí você vai lá, vou dar um passo de fé, irmãos. Qual é o passo de fé? Vou comprar uma roupa menor. Não, irmão, não vai funcionar. O passo de fé é fazer aquilo que precisa ser feito. Só, se você for no armário de um gordinho, irmãos, você vai ver várias roupas ali de metas. Eu tenho várias metas lá em casa. Aquelas camisas que eu, nossa, essa que é tão linda. Apertadinho, se eu emagrecer, mas nunca chega esse. Se eu emagrecer mais um pouquinho, nunca chega a esse ponto. É sempre mais, né? Aí você vai para um outro nível. Aí fala assim, puxa, não quero perder essa camisa, eu gostava tanto dela. Não, não se eu emagrecer mais um pouquinho, ela vai ficar boa. E aí vai guardando, 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 guardando. Por quê? Porque eu nunca dei o passo. Eu sempre fiquei na promessa. Eu sempre fiquei na tentativa, na expectativa. E não funciona. A fé não é só ter a expectativa de, é agir. A altura de. É você ir lá e fazer. É como eu falei, qual é o primeiro passo, irmãos? O primeiro passo era lá fazer a matrícula. Fui lá e fiz. Tô lá. Assumi uma dívida. Né? É isso que eu fiz. Agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é ir, irmãos. E quando? Em todo tempo. Eu me lembro, irmãos, quando a gente saía, às vezes, eu ia para trabalhar e saía cedinho. E aí eu passava assim, o pessoal caminhando no parque e tal. Aí a Michelle até usava uma frase, né? Do tipo, nossa, essas pessoas merecem viver mais mesmo. Acordar essa hora, nesse frio, para caminhar na rua, merecem viver mais. E eu falo assim, nossa, isso aí também é exagero, né? Tal. Mas, irmãos, é o tempo que a pessoa tinha e estava lá. E aí o tempo passa, irmãos, aí a gente começa a aparecer os problemas, começa a aparecer as dificuldades, o joelho já não funciona como deve. E aí, não, porque... Não, irmãos, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, haja à altura daquilo que Deus está confiando em você. Não fique acomodado, não fique parado, não fique apático. Reaja. Reaja, Batman. Movimente-se. Sai dessa inércia. O tempo vai passar, como eu falei, vai passar. Vai chegar ano que vem, irmãos, eu fiz lá o meu projeto, falei com a Michela, e eu já falei que eu não devia fazer isso, né? Mas estou falando mesmo, então embora. Eu fiz lá meu projeto, falei assim, ó, em agosto eu devo estar mais ou menos no meu peso ideal. Vou chegar lá, irmãos. E se não chegar? Não chegou, né? Mas o que que depende, irmãos? Depende de vocês? Não, depende de mim. Vocês podem chegar todo dia, isso aí, pastor, que nem o Luan chegou hoje, né? O Luan vendo pela fé. Luan tá vendo, o Luan chegou, nossa, tô com a blusa solta, né, pastor? Eu falei, tá, amém, irmão. Pela fé, tamo aí. Mas vocês podem me estimular, vocês podem me animar, podem ir lá comigo como Caio de Cássio. Podem fazer tudo isso, irmão, mas se eu não for, se eu não der, se eu não fizer por onde, nada vai acontecer. Então, irmãos, ouse viver a loucura da palavra de Deus.
pura da palavra de Deus, é a realidade para as nossas vidas. É aquilo que lá é dito, lá está escrito. É nessas verdades que nós devemos nos debruçar dia após dia para nos atentar e viver cada uma daquelas promessas. O plano do Senhor é muito além daquilo que nós estamos vivendo. Não se contente um pouco, não se contente com aquilo que é natural, que é comum, que está legal, está confortável. Deus tem mais para mim e para você. Saia da zona de conforto, pule do barco, lance as redes, se movimente. Amém? Fique de pé. Queria chamar aqui o Ministério de Música.